Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o Paulistão vai começar. E aí tem uma prévia da escalação, já tem novidades na lista, tem também a situação do impeachment que a gente precisa falar, será que vai acontecer? E os detalhes do contrato de Memphis Depay que assustaram muita gente. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Eu já começo por essa situação chata do impeachment, mas que a gente precisa falar, porque vocês lembram, lá no dia 2 de dezembro, o Corinthians, através do seu Conselho Deliberativo, reuniu os conselheiros para uma votação e o presidente Augusto Melo conseguiu uma vitória jurídica com uma liminar para suspender a votação. Essa liminar, ela foi derrubada dias depois e bastava, o presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior, convocar os conselheiros mais uma vez, pois esta convocação aconteceu, Passou a virada do ano, aquela coisa toda, o time estava brigando para não cair, de repente veio aquela recuperação, todo mundo ficou quietinho, e aí agora, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 20, os conselheiros irão se reunir para votar se Augusto Melo merece o impeachment ou não. E aí a gente já falou sobre isso desde o ano passado, O rito a partir de agora é o seguinte, os conselheiros definindo pela destituição do cargo, ainda tem uma Assembleia Geral com o associado apto a votar, podendo salvar Augusto Melo ou não. Se os conselheiros decidirem por maioria não ter o impeachment, o presidente Augusto Melo segue a sua vida mais ou menos normalmente, Porque o ambiente político seguirá conturbado. Mas ele continuará no cargo. Se houver o impeachment, ele tem que sair imediatamente. E aí, esse é o grande problema, Porque mesmo que o sócio salve o Augusto nessa Assembleia Geral, esse gap de tempo aí, esse período, o Augusto não poderá comandar o clube. E essa instabilidade provavelmente não será boa para o clube, Assume o primeiro vice nesse período e aí o presidente do conselho marca uma nova data para essa Assembleia Geral. Se o sócio não salvar o Augusto, bom, aí novas eleições. Se o sócio salvar o Augusto é reconduzido ao cargo. A gente imaginou que isso tinha terminado, Sabia que não, A pressão sempre foi muito forte nos bastidores. A gente sabe que as irregularidades, se forem comprovadas, não tem conversa, Todo mundo tem que pagar por isso. Agora, com os inquéritos ainda não concluídos em todas as investigações, a gente sabe o quão política é essa manobra de levar o conselho para votar. E aí não tem mais momento bom ou ruim, No ano passado o clube estava numa situação difícil e os conselheiros se degladiando por essa situação. E agora, um ano cheio de expectativa, começando o Campeonato Paulista, tem jogo nesta quinta, depois no domingo, o reencontro com a torcida, pela primeira vez no domingo, na Neoquímica Arena, diante do Velo Clube, e na segunda já tem uma votação de impeachment. É o que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar do Campeonato Paulista? Porque neste jogo contra o Red Bull Bragantino, a tendência é que Ramon Dias dê uma preservada legal nos jogadores. Alguns poderão aparecer no domingo, porque aí será na Neoquímica Arena, em reencontro com a torcida. O torcedor está muito empolgado por aquelas 9 vitórias consecutivas na reta final da temporada passada, então natural essa expectativa, mas por enquanto, porque a temporada é longa, eles querem evitar lesões, é uma maratona de jogos que vem por aí, tem uma questão física que precisa ser cuidada, então o Ramon vai dar uma mesclada. E com isso, dá chance para muita gente que daqui a pouco não teria normalmente, Porque o time titular estava muito bem encaixado. Então, é difícil até a gente prever uma escalação, projetar uma escalação, mas provavelmente o Matheus Donelli vai jogar no gol, o Léo Manac renovou o contrato agora na lateral direita, a dupla de zaga, o Kaká e o João Pedro Choca, o Félix Torres sentiu num jogo treino que o Corinthians realizou nesta quarta-feira, então ele provavelmente não estará à disposição, e os outros zagueiros titulares, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, ainda preservados. Na esquerda, o Hugo, pode ter mais uma oportunidade, já que o Matheus Bidu assumiu a titularidade. E aí você tem opções ali do meio para frente, o Martínez, o Alex Santana, o Charles, o Igor Coronado pode aparecer, o Thales Magno, que não terminou a temporada como titular. Na frente, o Romero, aí, que deu entrevista coletiva sobre a sua renovação de contrato e tudo mais. E aí pode ser o Pedro Raul, pode ser o Héctor Hernandes, são opções que o Ramon Dias terá para encarar o Bragantino nesse jogo em Bragança Paulista, na estreia do time no Campeonato Paulista. Tem novidades na lista, A gente já tinha falado sobre a lista de inscritos, aquela lista A, que é a lista dos 30 principais jogadores, e aí tem a lista B, que é ilimitada para jogadores da base de 16 a 20 anos, mas que tem que cumprir um requisito, de mais de um ano no clube. Por isso que na lista A tem uma surpresa. O camisa 10 da Copinha, Luiz Eduardo, de 17 anos. Como ele veio mais recentemente, ele não entra nessa lista B. Então ele ocupa a lista A. É uma novidade. Foi observado pelo Ramon Dias, e pelo Emiliano, a comissão técnica. É um jogador de muita qualidade técnica, mas precisa aprimorar a forma física, Claro, Muito jovem ainda, mas já está sendo integrado ao profissional e está inscrito no Campeonato Paulista.
Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Renan Lodge. O Corinthians fez consulta, negocia. Há alguma chance dele jogar no Timão? Tudo isso agora, na temperatura certa para você. Vamos também falar ainda sobre o Corinthians, que Coronado sequer viajou para Bragança Paulista. Eu vou te explicar a situação do jogador. Vamos também falar sobre Memphis Depay e Hugo Souza, que não têm participado dos treinamentos no campo. O que está acontecendo? E ainda o dirigente que todo mundo já esperava que ia embora, Marcelo Mariano. Eu vou te contar os bastidores dessa saída. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e criei esse canal para deixar você informado na temperatura certa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Acontece com o Memphis Depay e também com o Hugo Souza, tá? O Corinthians está fazendo, na verdade, com os dois, um controle de carga, tá? No caso do Hugo Souza, também um controle em relação a dores que ele sente, né, desde o final da temporada passada. Não há nenhum problema, é mais uma opção mesmo. É tipo aquela situação do Garro que eu falei para vocês, né? Principalmente no caso do Hugo Souza. Se tivesse uma decisão, um jogo importante agora, né? Não que o jogo não seja importante contra o Red Bull Bragantino, enfim, mas se tivesse uma decisão nesta quinta-feira, nesse final de semana, eles estariam em campo com certeza. Mas, né, o Corinthians tem optado, né, por tomar muito cuidado, principalmente em relação ao Memphis Depay. E errado não está o Corinthians, porque trata-se de um jogador caríssimo, né? É um jogador que a gente viu aí vazando mais informações, deve chegar aí a custar uns 5 milhões por mês no Corinthians, tá? Então são atletas que o Corinthians tem um cuidado maior, tá? A situação do Memphis é tratado com cautela, tá? Ele tem feito um controle de carga por conta do histórico de lesões recentes na sua carreira e ainda não há uma data para que ele faça a sua estreia na temporada 2025, tá certo? Tem também os casos do Félix Torres, que sofreu um desconforto muscular, não participou da atividade no campo na parte dessa tarde. Então, o querido Félix Torres também sendo poupado, mas esse chegou a treinar já no campo, né? E o João Pedro Tchoca, na verdade, meio que ganhou a posição dele ali, deu uma avançada, e agora tem um cuidadinho maior aí com o Félix Torres. Gustavo Henrique, a gente não sabe o que aconteceu, a ausência dele não foi justificada. Pela manhã ele foi titular no primeiro jogo treino, né? De ontem, e no intervalo deu lugar para o Renato, tá? Então vamos aguardar, esperamos que não tenha nada aí com o Gustavo Henrique. Com o Garro, uma lesão no joelho, está sob os cuidados do departamento médico. Já falei para vocês que é uma lesão crônica, uma hora ou outra ele sempre vai ter essa dorzinha, e o Corinthians resolveu agora tratar, né, essas dores, aproveitando que o jogador não estava muito legal na questão emocional por conta daquele acidente com vítima fatal, tá certo? Então essa é a questão aí envolvendo esses jogadores, e eu vou falar agora, né, exclusivamente sobre o Rodrigo Garro, né, outro jogador, ou melhor, sobre o Coronado, outro jogador que fica de fora do jogo. O Rodrigo Garro nem... Desculpa, o Rodrigo Garro não, tô com o Garro na cabeça. O Coronado nem viajou, né, para a Bragança Paulista e não vai ser o meia do Corinthians. Eu sei que é uma grande decepção, inclusive para mim, né, para quem queria ver o Coronado em campo, porque a gente entende que o Coronado ele é o substituto do Garro e existe a expectativa, né, da gente ver se ele vai dar conta do recado ou não, porque a gente não sabe quando o Garro volta, por exemplo. O Garro não volta esse mês, então o Coronado vai ser importante, né? Tem jogo de pré-Libertadores, a gente quer saber também como é que o Garro ou como é que o Coronado vai estar em campo. Agora, olha só, ele nem viajou, não vai ficar nem no banco realmente para ser poupado, descansar e fazer treinos, né? E focar nos treinos no CT Joaquim Grava. Existe uma preocupação com o Coronado, da mesma forma que existe com o Memphis Depay. O Memphis por conta do histórico de lesões, o Coronado por conta também, não só do histórico de lesões, mas do perfil do jogador. É um jogador que tem pouca intensidade, né? E no clube, muitos entendem que se colocar muita carga, né? Se acelerar muito o processo com ele, ele pode sentir uma lesão. E como já não tem o Rodrigo Garro, o Corinthians não está prosperando no mercado da bola, né? Por exemplo, o Luciano, né, o Lúcio Acosta, o Corinthians não conseguiu avançar nas negociações porque seria uma espécie de substituto do Rodrigo Garro para disputar a posição com o Coronado. Como o Corinthians não prosperou nessas negociações
E como não tem o Garro, a gente não sabe quando o Corinthians vai ter o Garro, eles optaram por tomar um cuidado a mais com o Coronado. Senão era evidente, né? O Coronado tinha que ser o meia, tinha que ser o titular na partida, né, desta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Ele nem viajou, porque a preocupação com ele também, ela existe, tem que ter cautela dentro do Corinthians em relação ao Coronado, por conta de falta de intensidade e medo de sofrer, né, uma lesão muscular. Não medo dele, né? Não ele, né? Mas o Corinthians tem esse medo, essa preocupação. Então, essa informação é exclusiva, tá? Você já vai, né? Você já vai para o jogo, né? Assistir o jogo, acompanhar o jogo, sabendo que, põe o Coronado no segundo tempo. Esquece, amigo. É informação exclusiva do canal Café do Setorista. No segundo tempo, põe o Coronado, vê se melhora o time e tal. Esquece, Coronado não viajou, não vai estar no banco, tá bom? Mais uma aí na conta do cafezinho. Deixa o like e vamos embora.